Bom, não dá para falar de previdência privada sem contar um pouquinho do que é a previdência social, porque ela é oriunda da social. A previdência social, ela é obrigatória. Ela é obrigatória pelo governo. Então, quando você trabalha registrado via CLT, o governo existe uma tabela, dependendo do valor do seu salário, que obrigatoriamente a empresa recolhe e transmite para o INSS, o governo, da Previdência Social, essa alíquota, tá? Ela varia de 7,5% até 22%, dependendo do salário. Como funciona? Vamos imaginar vamos viajar um pouquinho lá atrás. Vamos voltar para a década de 50, na década de 60, antes da chegada da TV a cores aqui no Brasil. Na época da construção de Brasília. Vamos voltar para aquela época lá para a gente contar um pouquinho da nossa história, tá? O Tom vai lembrar da infância, mas vamos lá. As pessoas mais antigas que estão nos assistindo vão saber, vão se recordar melhor, mas eu tenho que contar essa historinha para a gente introduzir a previdência privada, senão as pessoas vão ficar meio que boiando, tá? A ideia é desmistificar, então a gente vai fazer isso numa linguagem mais popular e muitas vezes contando histórias. O que acontece? Na década de 50, 60, quando começou a indústria forte, a indústria férrea, muitas indústrias aqui em São Paulo e muitos estados, as pessoas começavam a trabalhar e contribuir com a Previdência Social, obrigatoriamente, só que, naquela época, eram muitos contribuindo para poucos recebendo aposentadoria. Imagina só, 8 trabalhadores para um recebendo aposentadoria, um aposentado. Por que disso? Porque naquela época iniciou-se o trabalho aqui no Brasil e as pessoas estavam formando a sua família. Lembra-se que nós tínhamos o quê? Hoje nós temos, muitas pessoas têm 4, 5 tios, avós, tinham muitos irmãos. Então, naquela época, tinha-se muitos filhos. Então, poucas pessoas aposentadas. Hoje o cenário se inverteu. Hoje é um trabalhando e contribuindo para um recebendo. Então, qual que é que te garante que você vai ter uma aposentadoria? Nada. Mediante a isso, o governo, para incentivar o brasileiro a guardar seu próprio dinheiro e não depender dele mesmo, porque a situação ficou caótica, né? Eram 8 contribuindo para um recebendo e hoje 1 para 1. Qual é a garantia que eu vou ter de receber a minha aposentadoria? Se ela é obrigatória. O governo, vendo tudo isso, ele criou a previdência privada para incentivar o brasileiro a fazer uma previdência para complementar a aposentadoria social. Então, o intuito da previdência, inicialmente, foi complemento. Tá?